A comunicação é mais eficaz a partir de uma identidade compartilhada. E essa identidade é o que faz uma nação. E ela se constrói através da história, rememorando histórias que são comuns. Às vezes nem são verdadeiras, mas são úteis para construir a trama dessa sociedade. Porque ela ganha coesão com as histórias compartilhadas. Não são histórias de aqui, histórias de lá, de pessoas diferentes, não. São histórias em que as pessoas cresceram ouvindo elas. Por exemplo, foram escolhidas dentro do currículo das escolas e então são conhecidas por todos. E elas compõem a trama dessa sociedade. E o interessante é que se o líder não fala com uma mensagem clara e condizente com essas histórias, ele terá dificuldade em conseguir os seguidores. Pelo menos seguidores com o entusiasmo necessário para ele dirigir. Então vamos ver que histórias têm os americanos, que são deles e menos nossas. Vamos estudar apenas brevemente os mitos que compõem a sociedade americana. Você tem um mito que é fundamental, que é o do cristianismo, mas principalmente do Antigo Testamento. É um país predominantemente protestante, ao contrário do Brasil. Então a ênfase colocada no Antigo Testamento é muito maior. E nele Moisés é o grande personagem. Por isso é que Filler acredita que o profeta dos americanos é Moisés. Como é que ele chegou? Bom, chegou como chegaram os navegantes portugueses no Brasil, se encontram com os nativos e estabelecem algum tipo de relação. E que pessoas eram essas? Bom, elas tinham origem quáquero. Quáquero é uma denominação religiosa protestante que saiu da Inglaterra procurando maior liberdade religiosa. E ao chegar nos Estados Unidos, povoou aquilo que eram chamadas as colônias. E é realmente importante até os dias de hoje nos Estados Unidos. Ao ponto que é o nome de uma grande aveia que todo mundo conhece, a aveia Quaker. Certo? Não é propriedade do movimento religioso quáquero, mas é um indicador do apelo que tem essa marca. É um apelo não apenas comercial, é um apelo que aparece no pop art americano, como por exemplo estamos vendo aqui. É importantíssimo e eles têm ainda muita força. Por exemplo, vocês devem lembrar do personagem de cartoons Popeye, né? Que tem Olivia, etc., e ficava brigando. Popeye foi tirado da foto pelos quáqueros. Por quê? Porque Popeye, como característica do script, do cartoon, coloca o Popeye vencendo a resolução de conflitos na porrada. Bom, isso é contra a mensagem essencial dos quáqueros. Então, os quáqueros toleravam Popeye enquanto não estava misturado com a aveia quáquer. Uma vez que entrou a aveia quáquer na história do Popeye, os quáqueros protestaram mesmo sem ser donos da marca e foi retirado do cartoon. Essa dá uma ideia da força dessa mensagem. E qual é uma característica fundamental dessa mensagem? Bom, ela pregou a liberdade para todos, os habitantes do mundo. Talvez aqui esteja um pouco a raiz do messianismo americano de levar a democracia e o sistema republicano a outros países onde talvez não funcione tão bem. Então, vemos que essa característica messiânica do Antigo Testamento, de Moisés levando um povo escravizado à liberdade, aparece também no comportamento americano, que é um comportamento que não tolera a idolatria, por exemplo. Ao contrário de nós, vemos aqui esta imagem, onde temos o grande Cristo Redentor do Rio de Janeiro, com um fundo negativo em relação à idolatria, como corresponde no Êxodo 20:40. No livro do Êxodo, há uma ênfase muito marcada no cuidado com os vulneráveis, na igualdade de todas as armas, e principalmente o entrelaçamento da jornada material e moral. Essa aqui é uma característica muito importante no americano, que, por exemplo, não tolera mentira, publicamente pelo menos. É muito difícil alguém mentir e escapar com isso. Deixa de ser crível. Essa é uma diferença muito marcante com a tolerância que temos no Brasil em relação à mentira, inclusive a mentira dos políticos.
Bem, estas ideias do Antigo Testamento aparecem na literatura americana e também nos filmes. Por exemplo, um grande filme épico escrito, dirigido e produzido por Cecil B. DeMille são os Dez Mandamentos. A mensagem fundamental, segundo o próprio DeMille, é que coloca a questão sobre se a terra deve ser dirigida sob os desígnios de Deus ou os caprichos de um ditador. Não acho que DeMille tenha sido muito democrático na gestão da empresa, do contrário não teria escrito, produzido e dirigido o filme. Mas vamos lá. Paramount Pictures proudly presents Cecil B. DeMille's The Ten Commandments. Esse aqui é um episódio dos Dez Mandamentos, no qual Moisés abre as águas do Mar Vermelho para o povo escravizado chegar na Terra Prometida, onde haveria leite e mel. Bom, olha, pode ser uma metáfora sobre uma necessidade de levar um povo à liberdade. Mas a metáfora é poderosa e ela é recuperada pelo Martin Luther King, porque a metáfora, o mito, tem um grande poder de coalescência, de chamada. É por isso que Martin Luther King compara uma sentença de 1956 da Suprema Corte Americana sobre a dessegregação nas escolas como um grande divisor de águas, semelhante à separação das águas do Mar Vermelho. Essa metáfora é muito forte. Então vemos que a narrativa de Moisés oferece um roteiro de recompensa pela perseverança na audácia. É necessário lutar, iremos juntos, seguiremos ao líder e ele nos levará à terra prometida. Essa é, em parte, a grande força do grande orador Barack Obama, porque ele personifica para os americanos a metáfora cumprida. Talvez não integralmente, mas boa parte do apelo do Barack Obama como líder está em que ele ecoa, ele personifica a mensagem do êxito, levando um povo escravizado até a terra prometida. Então a gente vê que o americano ainda tem um problema grave com a discriminação racial. Mas observe que por cada africano levado como escravo dos Estados Unidos, 8 foram trazidos no Brasil. E os americanos têm desenvolvido algum tipo de comportamento positivo para conseguir aquela igualdade que aparece já no êxito. No entanto, aqui continuamos patinando na área. Então, o que é? São apenas esses mitos religiosos que construíram os Estados Unidos? Não. Os americanos foram pensando etapas da sua luta de independência e permearam a literatura. Por exemplo, temos a história de Paul Revere, um momento fundamental na Constituição da nação americana. Os patriotas iam ser atacados pelos britânicos, mas não sabia se seriam atacados por terra ou por mar. Então Paul Revere pegou seu cavalo e foi averiguar, deixando atrás uma regra de decisão. Se o ataque fosse por terra, ele acenderia uma lâmpada apenas. Se o ataque fosse pelo mar, ele acenderia 2. Bom, isso teria salvo a nação americana. Este feito é narrado num poema de Longfellow chamado Paul Revere's Ride. Essa poesia foi um pouco perdida, mas ela consta no currículo escolar americano e as crianças podem não lembrar do poema inteiro, mas eles lembram desta frase, que é usada nos Estados Unidos para alertar a população sobre uma situação de disjuntiva, de crise, de ameaça. 1 se por terra, 2 se pelo mar. Bom, apenas isso sobra do poema de Longfellow hoje, mas dá aos americanos um ponto de coalescência. Através dessa frase eles lembram de um grande feito patriótico. E há outros elementos, por exemplo, George Washington cruzando o rio Delaware. Bom, aqui temos uma imagem dele que está na Casa Branca, em que George Washington está com suas tropas atravessando o rio e leva uma bandeira. Só que essa bandeira foi desenvolvida alguns anos mais tarde, mas não interessa, porque o objetivo é gerar essa história de coalescência. Por isso que essa pintura é importante e por isso que está na Casa Branca.
Não interessa se essa bandeira ou foi criada depois ou antes. O fato é que George Washington cruzou o rio Delaware e salvou os americanos. Tinha que ter uma bandeira e colocaram aquela que lhe parecia. Mas uma bandeira não seria suficiente para unir um povo tão diverso. No fim das contas, hoje, a participação de estrangeiros residentes nos Estados Unidos é 20 vezes a brasileira. Uma bandeira não é suficiente, não. E os americanos vêm tentando unir a população em torno de um dia de ação de graças, que seria uma festa não religiosa. No fim das contas, os católicos têm Natal, os judeus Yom Kippur e outras religiões suas próprias festividades, mas unir todos em torno de uma única celebração apenas no dia de ação de graças, onde se celebra uma reunião de colonos com índios nativos que ajudaram os colonos a se alimentarem depois de um inverno particularmente rigoroso. É por isso que, nesta festividade, se celebram comidas do Novo Mundo. Peru, batatas, milho. É por isso que, nesta ilustração, temos um peru com um chapéu do colono quáquero. A amizade não durou muito tempo. Em 1650, em Jamestown, os índios da Virgínia mataram 350 colonos. E ao longo dos anos houve 3 tentativas de reeditar o Dia de Ação de Graças. A última, em 1941, de Roosevelt, que é a que dura até hoje. Mas o fato de que tenha havido várias tentativas não significa que os americanos tenham sido pouco sinceros em torno da ideia. É que simplesmente é difícil mesmo. O fato é que continuam tentando. Então, vamos aqui fazer um pequeno alto nessa história, porque sempre é bom recapitular. O que temos são quáqueros da Inglaterra que aparecem no território americano e tem um encontro semelhante ao encontro que Cabral teve com os nossos nativos aqui. A história é uma história de Novo Mundo, no fim das contas. Mas os quáqueros trouxeram para o Novo Mundo americano um personagem fundamental que foi Moisés. Com isso daqui, eles geram uma sociedade que toma boa parte da sua mitologia do Antigo Testamento. Como, por exemplo, o Sino da Liberdade em Filadélfia, que tem uma frase do Levítico escrita no próprio sino. E as mensagens do Antigo Testamento são recuperadas nos movimentos progressistas americanos, como o de Martin Luther King. E acaba ecoando na aceitação de Barack Obama como presidente dos Estados Unidos, por 2 vezes. Bem, através dessas pinceladas, eu tentei mostrar a mitologia fundacional americana. Não é uma versão completa, mas é o suficiente dentro do que eu pretendo, que é ilustrar por que os americanos são diferentes dos brasileiros e também de outros latino-americanos. Eu continuarei construindo este argumento em outros episódios e gostaria muito que me acompanhasse. Sou Alfredo Behrens, pode me encontrar no Twitter pelo meu endereço 0800 Alfredo. Muito obrigado.